Como eu já disse no primeiro vídeo de introdução à leitura ou ao projeto de leitura deste livro aqui, do Daniel Hobbes, chamado A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, eu vou preferir dar atenção ao texto do que uma abordagem mais profissional. O que eu quero dizer com a abordagem mais profissional? E é isso que eu quero desenvolver nesse vídeo. Hoje em dia, se dá uma ênfase tremenda nos estudos, digamos, das humanidades, né? Vamos deixar as exatas de lado, né? Mas nas humanidades dá uma ênfase tremenda à dúvida. Por quê? Justamente porque o nosso tempo é o período do senso crítico, né? Se pensa que ter senso crítico é a coisa mais importante do mundo, né? Eu acho que esse inchaço do senso crítico faz com que nós consigamos criticar tudo e vivamos num permanente estado de dúvida, né? Isso, é claro, desde o moleque que não entende nada, lá na oitava série, que pensa que pode criticar toda uma estrutura e tudo mais, porque ele aprendeu a ser crítico, até na própria academia, em que você lê um livro já pensando em contrapor com outro, ok? Ora, na academia, se a pessoa adquiriu como é que se diz? Substância. O Olavo de Carvalho sempre falava o seguinte: o senso crítico é como se fosse o ácido estomacal, né? E o que você lê e adquire, esse sim é a comida, né? O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas têm muito senso crítico e isso dá úlcera, né? Então baseado nesse tipo de ideia que eu quero que você saiba que eu estou trafegando aqui. Voltando ao meu exemplo. Se é uma pessoa que passou a vida inteira, por exemplo, vamos supor, eu quero saber sobre a história da igreja, né? É uma pessoa que passou a vida inteira aprendendo, primeiro comendo, né? Então ele tem, digamos assim, o estômago cheio, ele sim tem uma capacidade de comparar essa história com essa história com essa história, então isso daqui parece falso, etc, etc, né? Mas é uma pessoa que dedicou a vida inteira para o ensino de história. Ora, se eu não tenho isso, eu não tenho tempo para fazer isso, para ler todos os livros de história, embora eu queira, por exemplo, fazendo aos pouquinhos, né? Eu tenho duas opções: pegar esse livro aqui, ler uma página e aí ver que não, talvez não é assim, etc, etc. Ou eu posso simplesmente comer, né? E ser mais humilde em relação ao livro. Livro, me ensine. Se esse livro tiver alguma coisa errada, um dia eu vou acabar descobrindo se eu me dedicar suficientemente ao estudo. Então, por que eu tô falando isso para você? Porque o nosso esforço aqui não vai ser o esforço, perceba, uma página, e aí eu leio isso, e aquele cara disse que não tem nada a ver, e o outro, e aí tem toda essa discussão acadêmica, e eu duvido de todo mundo, e no final das contas, até para memória isso é horrível, né? Em vez disso, nós vamos ter digressões? Vamos, mas há digressões que nos alimentam, não digressões que nos fazem duvidar a todo tempo. Não me entenda errado, eu não estou dizendo para você não ter senso crítico, né? Se o cara diz que a igreja nunca cometeu nenhuma atrocidade, a gente não vai falar, é verdade, baixar a cabeça e tudo mais. Não é isso que está em jogo, né? O que está em jogo aqui é... Bom, vamos primeiro de tudo tentar acreditar, né? Perceba, novamente eu volto para o que o Olavo de Carvalho falou. Bom, você não sei o que você sabe de Olavo de Carvalho, mas você vai saber que ele é totalmente contra marxismo, né? Isso daí é uma questão clara para ele. No entanto, ao aconselhar os alunos que queriam ler O Capital, do Marx, ele dá a seguinte sugestão: olha, não leia com um pé atrás. Deixe-se impregnar daquilo ali. Deixe-se convencer por Marx. Imagine, é um cara que odeia o marxismo, né? Por quê? Porque isso a gente chama de honestidade intelectual. Se o que o Marx falou está errado, se é mentira, não se preocupe. Quando você for para as suas próximas leituras, quando você fizer suas meditações, quando você começar a pensar naquilo ali de modo sério, não coisas como uma coisa escrita no papel, como mera teoria. Não, então se ele fala que a sociedade é assim, peraí, deixa eu ver se é assim mesmo. Volto para a sociedade, vejo a minha experiência da sociedade e falo, epa, não é assim.
Ou, epa, é assim. Então, não se preocupe que a própria realidade, tanto a realidade quanto os outros livros, eles vão dar conta de filtrar o que é mentira, o que é verdade. Mas você precisa ter uma boa vontade em relação ao livro, né? Ora, se eu tenho que fazer isso com o meu inimigo intelectual, digamos assim, né? Imagine em relação a um livro que eu confio, né? Como eu falei, uma dica do Guilherme Freire, eu confio no Guilherme Freire, então quanto mais eu não vou ter que fazer isso. Como que isso vai refletir na prática nos nossos vídeos? Ó, por exemplo, em determinado momento, fala-se de uma oração chamada Amidá, né? Que é a oração a oração dos 18, né? Às 18, né? Então, em vez de gastar a nossa energia falando, por exemplo, aqui tem uma questão polêmica, será que realmente os apóstolos estavam em Jerusalém? Será que eles existiam? E aí vou para um monte de digressão e tudo mais e não chego a lugar nenhum? Eu gasto a minha energia em, poxa, tem uma oração que era comum entre os judeus naquela época, e eu tenho acesso a essa oração, então vamos ler a oração para ver qual que é dessa oração. Não vamos ler ninguém explicando para nós o que é a oração. Vamos ler a oração. Vamos ler direto da fonte, né? Então é isso que eu vou tentar fazer quando eu for digressivo, né? Ou eu simplesmente vou buscar a informação que é pertinente. Essa é uma oração comum entre os judeus. Ou a gente vai dar atenção sempre às fontes primeiras. Bom, e aqui eu quero traçar um paralelo para você perceber o espírito da coisa. É a coisa mais absurda, é a coisa mais ridícula, é a coisa mais estúpida do mundo o aluninho que entrou na faculdade agora, ou o aluninho do ensino médio que leu um conto do Machado de Assis e leu lá 50 páginas e ouviu 50 aulas sobre alguém criticando o Machado de Assis. Pelo amor de Deus, né? Vamos ter senso de proporção. Primeiro você lê muito Machado de Assis. Lê. Só você e o Machado de Assis. Lê. Um dia talvez você pense em querer tirar conclusões sobre a obra do Machado de Assis. Em vez de você tirar conclusões sobre a obra do Machado de Assis, que tal escutar o Machado de Assis, né? Então, perceba, o que a atualidade tende a fazer é criar mais um nível. Então, o Machado de Assis está conversando comigo, em vez de eu estar prestando atenção ao Machado de Assis, eu crio mais um nível e começo a julgar o Machado de Assis de cima. Mas o que será que fez com que o Machado de Assis fizesse tal coisa, né? Uma analogia seria você sair com a menina mais linda, mais simpática, com a menina mais encantadora do mundo, e ela começa a falar, conversar com você. E em vez de você escutar a conversa da menina, você começa a pensar, mas será que ela fala assim por influência genética da mãe dela? Ou é a sociedade do nosso tempo que decide blá blá blá, blá blá blá, blá blá? E a menina falando, a menina que seria o teu amor, ela falando com você, e você com essa imensa falta de respeito, analisando a menina como se você estivesse numa torre de mármore, né? Eu não quero fazer isso com o Machado de Assis, eu não quero fazer isso com o Daniel Hobbes. Então, por via das dúvidas, eu vou fazer como se fosse um pacto ficcional, pacto de confiança com o autor. Eu vou tentar entender, vou estar totalmente aberto ao que ele falar e vou simplesmente buscar as referências que me impedem de entender esse cara bem. Uma vez que eu tenho essas referências, eu vou acreditar nele e continuar a leitura, né? É essa a postura que eu espero de você, seguindo esses vídeos, né? Bom, eu não deixei claro no primeiro vídeo de introdução, mas eu aconselho veementemente você comprar o livro a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, né? Poxa, não é justo que a gente pague lá em 3 idas para o cinema R$ 140, pipoca, deslocamento, etc. Bem mais do que isso. E são o quê? 6 horas de diversão? E aqui esse livro que vai te acompanhar talvez por mais de um ano, você não esteja disposto a fazer um esforcinho ali e comprar. Até para o teu bem estudar, né? Você fazer anotação. É muito interessante você ter o livro físico. Mas é claro, essa é somente a minha opinião.